A discípula. No tempo de Jesus, ao pé do Tiberíades, havia uma mulher humilde e pobre, que havia conhecido o Senhor e se fizera sua amiga devotada. Nas horas mais amargas de sua passagem pela terra, conheciam-na como a discípula de Jesus, vivendo das recordações carinhosas e ternas do Cordeiro. O Mestre havia expirado na cruz. Seus apóstolos haviam se dispersado no mundo e a Galileia era, agora, um deserto verde, cheio de sol, onde o lago famoso era uma taça de lágrimas cristalinas, vertida pela natureza, em memória de aquele que lhe preferira os encantos singelos, distante das vaidades materiais. A discípula, porém, amava ao Messias e estava ali para servi-lo, com a sua dedicação. Peregrinos de longe batiam-lhe a choupana agreste, aberta constantemente às criancinhas e aos desamparados da sorte, com quem repartia o pão minguado de sua existência honesta. Se as provas eram amargas, Jesus era a claridade confortadora de sua vida. Anos passaram. Na sua região, a discípula era um símbolo de humildade e de trabalho, de caridade e de alegria. Certa tarde, a filha da Galileia abandonada sentou-se ao pé de seu casebre triste. Seu coração, cansado de bater, recordava na sombra as lições do Messias. Era a hora em que a natureza se aquietava, como ovelhinha mansa, para lhe ouvir a palavra tocada de suave mistério. Parecia-lhe rever o Senhor, junto do lago extenso. Sentia-se em retorno à mocidade distante e inclinava-se ante a sua figura inesquecível. Em dado instante, contudo, um leve ruído despertou ar. Aproximava-se um mendigo. As sombras do crepúsculo não lhe permitiram divisar seus traços fisionômicos. Mas, os peregrinos eram tantos, que não constituía surpresa recebê-los. No seu pouso singelo, em todos os instantes do dia. Entra, irmão! Exclamou a serva de Jesus, com um sorriso bondoso. O mendigo penetrou o umbral, abençoando-a com um olhar de luz, que brilhava entre os trapos de sua vestidura como uma estrela divina. A discípula deu-lhe pão e um tapete humilde para o repouso das chagas dolorosas que lhe sangravam o corpo. Encorajou-o com palavras de bondade e lhe falou das bem-aventuranças que o Evangelho do Senhor prometera aos mansos e aos aflitos. O peregrino escutou-a com atenção. Vive só? Perguntou ele, com inflexão de ternura. Vivo com Jesus. Respondeu a serva do Senhor, com humildade. E não tens ninguém no mundo? Quem vive na fé do Messias Nazareno trabalha e espera em sua bondade, com profunda alegria. Nunca recebeste as felicidades da terra? Nunca, porque espero as do céu, onde Jesus nos promete as venturas eternas do seu reino. E tens fé? Sim, porque pelo Senhor troquei todas as alegrias materiais. O mendigo observou-a em silêncio, como se, agora, estivesse absorvido em longas meditações. Tenho sede, disse ele, em tom de rogativa. A discípula lhe trouxe a água clara e fresca do seu cântaro. Dói-me as chagas pela caminhada penosa, gemeu o peregrino suplicante. A discípula preparou um vaso de água limpa para lavar-lhe as úlceras dolorosas. Sua casa, porém, era paupérrima e não teria uma toalha conveniente para a operação necessária. Mas, de repente, lembrou-se que, um dia, observara Madalena enxugando os pés do Senhor com os anéis dos seus cabelos. Por que não faria o mesmo com o desventurado do caminho? Jesus não recolhera todos os pobres e desventurados da sorte sobre o mundo? Sem hesitar, depois de banhar-lhe as chagas sangrentas e doloridas, enxugou-lhe os pés com a toalha de seus cabelos abundantes. Mas, nesse momento, observou que as úlceras do mendigo tinham o sinal dos cravos da cruz. Surpreendida, levantou o olhar, mas não viu mais o peregrino triste e esfarrapado. À sua frente, Jesus de Nazaré lhe estendia os braços amorosos, aureolado na luz de sua majestade divina. Pelo Espírito Nina. Do livro Em Doutrina e Aplicação. Médium em Francisco Cândido Xavier. Produção Flávio Hamilton.